E antes de começarmos Não se preocupem, isso é mais comum do que vocês pensam. Filipenses capítulo 4. Antes de começar a introdução e leitura do texto, deixa eu falar às crianças aí que estão com as pranchetas para prestar atenção no sermão. Eu estou lendo tudo que vocês escrevem aí. Eu estou escrevendo cartinhas para vocês. Aqueles que já sabem escrever, evitem desenhar. Vocês que já conseguem entender e compreender, escrevam. Eu quero muito saber de vocês o que vocês entenderam do sermão. Não só um desenho, mas escreve, olha, eu entendi isso e eu pretendo fazer isso na minha vida. É assim que vocês vão deixando as pranchetas do desenho e começam a prestar mais atenção no sermão e a aplicar tudo isso na vida de vocês. Então, prestem atenção, gravem e depois eu conto uma surpresa para vocês. Fechado parênteses, Filipenses capítulo 4. Nós hoje faremos a exposição de um único verso. Filipenses capítulo 4, verso 1. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor Deus, nós mais uma vez nos encontramos na Tua casa, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu desejo, daquilo que o Senhor reservou para cada filho Seu. Senhor Deus, fala ao nosso coração, muda a nossa vida, transforma a maneira de vivermos, adorarmos, servir. Senhor Deus, nas igrejas em que o Teu Evangelho ainda não é anunciado fielmente a Tua palavra, que o Senhor levante cada um que o Senhor mesmo desejar, a fim de que o Teu Evangelho chegue a cada criatura deste mundo e assim nós abreviaremos o retorno de Cristo Jesus, pelo qual nós ansiamos dia após dia. É em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. O tema do nosso sermão é como dar uma notícia. Na verdade, não é esse o tema do nosso sermão, tá? O tema do nosso sermão vai ser amados. 5 vezes amados. Na verdade, como dar uma notícia é a tônica que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Então, título do nosso sermão: amados. 5 vezes amados. E como dar uma notícia? O capítulo 4 de Filipenses é o final. O apóstolo Paulo está concluindo toda a ideia. Paulo precisa tratar de um probleminha na igreja. Talvez, se você já leu a carta aos Filipenses, ou se você já ouviu alguma pregação dos Filipenses, normalmente todo mundo que vai expor Filipenses fala, é a carta da alegria. O apóstolo Paulo está radiante com a igreja, e é verdade, sem dúvida alguma. Paulo está completamente alegre pelo Evangelho, crescendo, multiplicando, pegando os pequenos, chegando nos mais anciãos. Paulo realmente está muito alegre, mas igreja é igreja. Nós temos seres humanos dentro das igrejas. Ou seja, temos problemas. Precisamos resolver os problemas. E Paulo precisa dar uma notícia para a igreja. Como é que você costuma dar notícias? Vou usar o exemplo aqui de um gato que morreu. Você simplesmente chega para a dona do gato e diz assim: Dona Josefa, seu gato morreu. É assim? Existe esse jeito de dar notícia, mas existe um jeito diferente. Você pode dizer indiretamente que o gato morreu. Você diz para a Dona Josefa, fala assim: Dona Josefa, nossa, seu gato, aquele grandão, né? Marrom, malhado, puxa vida. Não sabe onde eu vi ele? Eu vi ele lá no telhado da Dona Joana. No telhado da Dona Joana, ele sempre vai lá mesmo. Ixi, ele ficou no sol. Nossa, bonito seu gato, hein? Tava observando ele assim, vistoso. Ai, o gato para mim é como se fosse o meu filho. Eita, Dona Joana, igual um filho? Puxa vida, Dona Joana, você não vai acreditar. Seu gato pulou pro outro telhado, mas não o telhado do lado direito, pulou pro telhado do lado esquerdo. Ah, o telhado da casa do seu Joaquim. É lá mesmo, é lá naquele quintal, sabe, o seu Joaquim, que cuida do monte de cachorro. Tem lá 3 pitbull, 2 rottweiler. É lá mesmo, ele pulou. Mas olha, Dona Joana, preciso dizer que o seu gato calculou mal.
E ele não caiu no telhado, ele acabou caindo no quintal do seu Joaquim. E aí sabe como é, né? Cachorro, gato. E aí a dona Joana vai entender que o que aconteceu com o gato dela foi ser levado. Morreu. De semelhante modo, Paulo prepara a igreja de Filipos para tratar um pecado dentro da igreja. Mas Paulo tem um amor tão grande por esta igreja que ele começa de uma maneira tão inusitada. A gente precisa entender que a igreja de Filipos, ela está passando por ataques. Não parece. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo vai dando indícios de que isso está acontecendo, e de fato isso está acontecendo na região da igreja de Filipos, mas é agora que Paulo começa a tratar mais internamente. A igreja de Filipos está sendo atacada por dentro e por fora. A igreja de Filipos está cercada de falsos mestres. Mas também a igreja de Filipos está sofrendo de um mal interno, que é a falta de comunhão. E isso preocupa demais o apóstolo Paulo. Quando eu tenho falso ensino e falta de comunhão, é uma mistura completamente explosiva. Não tem como dar certo uma coisa dessa. Heresia com falta de comunhão explode. Não dá certo. A coisa cai mesmo. Diante disso, então, Paulo exorta a igreja. Paulo diz para a igreja de Filipenses: permaneçam firmes no Senhor. E aí Paulo, então, começa aí no primeiro verso, falando com muito amor aos filipenses. Mas nós estamos no último capítulo. A gente precisa entender como é que chegamos a tantos adjetivos bondosos para a igreja de Filipos. Então, nós vamos trazer para vocês hoje 5 verdades e uma ordem diretas do coração do apóstolo Paulo, o nosso pastor e pecador Paulo. Para isso, vamos relembrar o contexto até aqui. No capítulo 1, nós já temos algo muito interessante. Paulo diz que a carta não é só dele. Ele vai dizer que a carta é dele, mas também é de Timóteo. E Paulo escreve a todos os santos de Filipos, inclusive bispos e diáconos. Ou seja, essa carta não é para alguém em específico. Paulo está se direcionando a todos. O que nós aprendemos logo de cara quando nós vemos Paulo escrevendo o capítulo 1 de Filipenses. Quando Paulo diz que escreve também aos bispos e aos diáconos, nós conseguimos inferir que esta igreja cresceu, se espalhou, e agora tem liderança. Se você voltar lá em Atos 16, você vai ver a origem desta igreja. Tudo por jesuicidência. Paulo saindo, fugindo dos judeus, os judaizantes, Paulo vai parar em Filipos e aí tem uma reunião de oração na beira de um rio. Lídia estava lá, tudo dá a entender que Paulo estava pregando o evangelho e Lídia não estava entendendo nada. O texto diz que de repente Deus abre o coração de Lídia e Lídia então passa a compreender o evangelho. Bom, dali para Filipenses capítulo 4, a igreja explode, a igreja cresce. Percebe? Paulo ficou ali pouquíssimo tempo. Ele estava fugindo dos judaizantes. Rapidinho ele foi para Atenas. Então Paulo vai, prega o evangelho, abre o coração de Lídia, toda a sua casa é convertida, é batizada e a partir dali nasce uma igreja. E agora a gente sai de Atos 16, vem parar no capítulo 1 de Filipenses e igreja. Bispos, diáconos, a igreja cresceu. Quando algo cresce, quando uma igreja cresce, melhor dizendo, nós podemos nos lembrar de um provérbio famoso. Grandes poderes nos trazem grandes responsabilidades. É completamente diferente cuidar de uma reunião de oração e cuidar de um culto. Incidentes acontecem, a luz acaba, chove, barro para todo lado. A gente precisa cuidar de mais coisas. O capítulo 1, ele traz uma tônica, algo que fica sendo repetido, como se fosse martelando na cabeça daqueles que estão ouvindo a carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai falar de união e humildade.
ele faz uma comparação do povo do deserto, que ficava reclamando e tudo mais. Mas a tônica do capítulo 1, se fôssemos dizer assim, olha, qual que é o assunto do capítulo 1? União e humildade. Já que é união e humildade, Paulo entra no capítulo 2. E aí ele vai dar exemplo do que é união e humildade. E aí no capítulo 12 nós temos acesso ao que talvez seja o verso mais lindo de toda a Escritura. Quando Jesus, não, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e belo demais. Mais humilde do que isso, imagina, toda a glória, você deixar tudo de lado. E aí, então, serve de exemplo. Capítulo 2, então, é um exemplo de união e humildade. É o capítulo também que Paulo nos apresenta Timóteo e Epafrodito. O que você precisa saber destes dois homens? Na verdade, Timóteo, você pode ler as cartas a Timóteo e você vai saber quem é ele. Agora, Epafrodito, quem é esse Epafrodito? Nome estranho, difícil. Paulo diz que ele é cooperador. Paulo diz que ele é amigo. Paulo diz que ele é companheiro de luta. Mas quem é esse Epafrodito? Você vai ver que Epafrodito arriscou a sua vida. Nós não temos na Escritura, mas a literatura extra-bíblia nos traz a história de Epafrodito. A igreja de Filipos não era uma igreja rica, era uma igreja com poucos recursos. E surge então a necessidade de ajudar o apóstolo Paulo. E aí junta um aqui, junta um ali. Epafrodito não tinha nada para entregar. Epafrodito quase entrega a sua própria vida. Fala assim, olha, pode deixar a igreja, eu vou levar esse recurso para o apóstolo Paulo. Lembrando que neste momento o apóstolo Paulo está preso em Roma. Muito provavelmente aqui já era certeza de que ele não sairia. Epafrodito, então, percorre todo o caminho até chegar em Roma, entrega a oferta para Paulo, traz... Tudo que Paulo está respondendo nessa carta foi Epafrodito que trouxe para ele. Ó, a igreja lá está assim, está assado, ó, mas também está assim, assim e assim. Ó, de fora da igreja. E aí Paulo começa, então, respondendo o que Epafrodito traz para ele, a escrever a carta. Epafrodito é exemplo junto com Cristo. Timóteo é exemplo junto com Cristo. Grandes amigos. Aqui a gente já aplica para a nossa vida. Nós temos um amigo nessa condição, alguém que se faz por nós, que se preciso fosse, entregaria a vida por você. Você tem esse amigo? Você consegue alguém que seja cooperador, que seja amigo, que seja companheiro de lutas? Você tem esse amigo? A segunda pergunta é, você é esse amigo de alguém? Porque às vezes a gente só espera, né? Mas a gente também tem o dever de ser. Epafrodito foi. Ele foi esse amigo. Nós entramos no capítulo 3. Aí Paulo muda um pouquinho o amor, muda um pouquinho o tom. Ele começa a usar uma série de cuidados. O capítulo 3, ele tem um teor de acautelai-vos. E ele vai dizendo, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos mestres. Nós precisamos lembrar que a igreja de Filipos era uma igreja saudável. Veja bem, para todos os efeitos, a igreja de Filipos estava voando. Não era necessário nenhuma disciplina, não era necessário nenhum rigor. Mas Paulo conhece. Paulo é experiente. Paulo sabe que a igreja é formada por pessoas que são falhas. Paulo já tinha passado pela experiência, já precisou escrever uma carta aos romanos. Todas aquelas dúvidas que os judeus poderiam ter, e Paulo sendo bem dialogal, é curioso como Paulo ensina, né? Ele explica e aí ele já imagina, aqui eles vão fazer tal pergunta. Ele mesmo faz a pergunta para ele mesmo e aí ele responde. A carta aos Romanos já está prevendo, é uma carta doutrinária nos seus primeiros 12 capítulos. Mas não foi só os romanos. Vocês sabem de Coríntios, igreja problemática, cheia de coisinhas para resolver aqui, coisinhas para resolver ali. Paulo escreve aos romanos. Paulo também já havia escrito aos Gálatas. Nós falamos um pouquinho aqui na EBD. Os Gálatas
cresceram rapidinho. Eu até comparei eles, né, com a semente que cai ali no solo raso. Rapidinho os Gálatas viraram igreja referência. A melhor igreja da região era dos Gálatas. Mas rapidinho eles estavam caindo, estavam acreditando em falsos mestres. Puxa vida, se isso aconteceu em Roma, ou melhor, se eu estou prevendo Roma para que isso não aconteça, se em Corinto aconteceu, se com os Gálatas aconteceu, puxa vida, Filipos não é a última bolacha do pacote. Eu preciso alertá-los. Então Paulo escreve o capítulo 3, acautelai-vos. Cuidado do falso ensino, cuidado do falso mestre, cuidado. Qual é o grande tema do capítulo 3? Vocação para vivermos na glória com Deus. Se você olhar aí na sua Bíblia, os últimos versos do capítulo 3, a partir do verso 20, Filipenses 3:20, olha só. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo está dizendo, vocês são vocacionados, vocês são chamados para viver a glória de Deus. Capítulo 3, então, fala dessa vocação. Sempre Paulo vai lutar contra o que nós chamamos de legalismo. O apóstolo Paulo, então, sempre traz uma outra frase. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Alegrai-vos em quê? Alegrai-vos no Senhor. E aí, então, ele começa o capítulo 4. Portanto, e aí eu sempre explico para vocês. Sempre que aparece na Escritura um portanto, um mais, um no entanto, um porém, para, porque daqui para frente vem algo extremamente importante. O portanto aí então faz essa conexão de sermos chamados para viver uma vida de glória junto com Deus, mas também de resolver os nossos problemas, de ficarmos atentos aos sinais. Aqui são as últimas instruções do apóstolo Paulo. É uma ponte entre os pensamentos. Paulo vai concluir. É o último capítulo. Então, capítulo 1, 2, 3, portanto. Agora Paulo começa a fazer uma junção de tudo. Ele começa a aplicar, colocar na prática tudo o que ele escreveu até agora. Não só as implicações da ressurreição com Cristo. Diz, olha, vocês ressuscitaram junto com Cristo. Não só as implicações de uma igreja que cresceu e agora tem situações diferentes de uma igreja pequena. Não só de seguir o exemplo de Cristo, de Epafrodito, de Timóteo. Não só de tomar cuidado, de se acautelar. Paulo aqui traz para a gente 5 verdades e uma ordem. Nós vamos trabalhar agora essas verdades do apóstolo Paulo, que com tanto amor e carinho fala à igreja do nosso Senhor. A primeira verdade, Paulo escreve então, portanto, meus irmãos. A gente já precisa parar aqui. Primeira verdade do texto, meus. Pronome possessivo, é meu, é meu. O que é que você chama de seu? A gente chama qualquer coisa de meu. Eu pego alguma coisa assim e falo, isso aqui é meu. A gente só chama de meu aquilo que de fato é meu, que eu tenho posse. Eu não chamo de meu amigo, o amigo do outro. Eu não chamo de meu irmão, o irmão do outro. Quando o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, Paulo não está falando apenas de posse. Paulo não está dizendo apenas, olha, você é o meu irmão e paciência, fazer o quê, né? É o que tinha, é o que Deus mandou, é o que Deus colocou aqui do meu lado. Não. Paulo não está simplesmente dizendo, você é meu irmão. Ele está dizendo, meu irmão. É um ato de amor. É um ato de
possessão mesmo, mas não uma possessão doentia. Quando Paulo diz, meus irmãos, ele está definindo que aquela igreja, para o apóstolo Paulo, era uma igreja que ele tinha muito carinho, era uma igreja que ele tinha pessoalidade, afinal de contas, Paulo havia plantado aquela igreja. Ele começou ali com Lídia, batizando a família, viu? A gente usa esse texto, inclusive, para dizer que haviam crianças, e as crianças foram batizadas também, porque foi batizada toda a casa dela. Então Paulo tinha pessoalidade, ele podia ter liberdade com esses irmãos. Ele cresceu, viu a igreja crescendo, plantou ali as primeiras raízes do evangelho. Não só muito carinho, não só muita pessoalidade, mas muita proximidade. Olha só, Epafrodito quase perde a vida levando os recursos para o apóstolo Paulo. Percebe que meu irmão aqui tem um sentido muito além do simplesmente meu. A gente não costuma fazer isso na igreja presbiteriana, né? Isso é coisa de teoria da prosperidade. Mas olha para o seu irmão lá de trás. Olha para o seu irmão do lado aí. Olha para o seu irmão da frente. Vai se acostumando. Esses são os seus irmãos. Independentemente do quão maduros ou do quão imaduros eles estejam, estes serão seus irmãos. São essas as pessoas que você vai conviver por toda a eternidade. E se você vai viver com cada uma dessas pessoas por toda a eternidade, chame elas de meus irmãos. Porque eles são, de fato, seus irmãos. Nós somos irmãos. Muito mais do que amor, muito mais do que carinho. Os filipenses estavam ligados ao apóstolo Paulo, porque os filipenses estavam ligados à família de Deus. Nós precisamos nos habituar a nos enxergarmos como família, como cooperadores, como companheiros de luta. Nós precisamos nos enxergar verdadeiramente como irmãos. Você assistiu já O Senhor dos Anéis? Sabe o que o seu irmão deveria ser para você? O seu irmão que está aí do seu lado, que está à sua frente, que está atrás de você, deveria ser para você o seu precioso. É isso que o seu irmão deveria ser para você. Deveria ser o seu precioso. Se você lembra do final do filme, pelo precioso, o hobbit louco pula no vulcão. Ele entrega a própria vida por aquilo que para ele era a coisa mais importante na vida. O seu irmão é importante na sua vida? O quanto você tem se entregado pelo seu irmão? Do mais maturo ao menos maturo. Meu irmão. Primeira verdade, então, meus irmãos. Segunda verdade que nós extraímos do texto, amados. Paulo diz, portanto, meus irmãos, amados. Irmãos, aqui, Paulo usa uma raiz daquele verbo que todo mundo tenta explicar, né? Agape, o amor impossível. O que talvez chegue mais próximo do amor agape seja o amor de mãe pelo filho, né? Ô raça, vai entender, mãe, né? Tá lá, miserável, acabou de aprontar e, minha filhinha, né? Vai entender esse amor. É um amor que a gente não entende. É o amor de Deus por nós. Porque se a gente não trata o nosso irmão como nosso precioso, Deus não deveria amar a gente desse jeito. E o apóstolo Paulo não deveria amar. Vocês vão ver daqui a pouco que lá em Filipos a coisa não estava às mil maravilhas. Mas Paulo diz, amados, queridos. É um adjetivo que completa, é uma qualidade. Olha, você não é só meu irmão, você não é só o meu precioso. Eu te amo. E não é o amor de eros, de posse, de desejo, que eu resolvi aqui a minha questão do amor, eu vou trocar. Não é um amor também de irmão para irmão, o amor filia, o amor que Aristóteles traz para a filosofia. Um amor bonito, mas não é um amor que se entrega, é somente o meu irmão, minha irmã de sangue. Não, agapetoi, essa é a palavra que Paulo usa aqui. Amo demais vocês. Paulo, ele valoriza o fato de ele ter irmãos e irmãs. Paulo valoriza o fato de a igreja de Filipos ser família. Família de Deus.
Se só usar o meu irmão já traz um peso, imagina usar meu irmão amado. É muito amor. E o apóstolo Paulo é demais para a gente entender. Aqui Paulo mostra um relacionamento profundo, duradouro. Essa igreja cresceu. Essa igreja não cresceu do dia para a noite. Tiveram problemas. Uma hora precisaram escolher os seus líderes. Paulo está preparando as bases. Você deve achar estranho, né? Tanto amor assim. Lá no seminário, a gente já sabe quando vem bomba. Quando o avaliador do nosso sermão começa a elogiar o terno, a gravata, a postura, ixi, segura. Eles estão só preparando o terreno para dizer que você fugiu do texto e o que você pregou é verdade do texto, mas não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. E aí, muito provavelmente, vem uma reprovação logo depois. Paulo está preparando as bases. Se você olhar aí para o verso 2, você vai ver que lá em Filipos havia 2 senhoras que não estavam se entendendo muito bem. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Nós não vamos expor o texto todo, é só uma ideia para a gente refletir no amor de Paulo pela igreja, mas o que Paulo está trazendo aqui para a gente é justamente essa ideia, né? As coisas não estão com toda essa maravilha. Ainda assim, mesmo com essa dificuldade, meus irmãos amados. Primeira verdade, meus irmãos. Segunda verdade, amados. Terceira verdade, muito saudosos. Muito saudosos. Paulo já não estava mais em Filipos, né? Mandou Timóteo depois, Epafrodito também voltou. A grande verdade é que Paulo plantou aquela igreja, ficou sabendo do crescimento da igreja e ele diz, olha, eu estou muito saudoso, estou com muita saudade de vocês. A ideia da tradução aqui é assim, ó, eu não vejo a hora de ver vocês de novo, eu estou ansioso para ver vocês de novo. É uma palavrinha muito feia, eu não vou tentar dizer aqui não, mas é uma palavrinha que expressa um forte desejo, e não é só um sinto vontade de comer um chocolate, é um desejo, sinto vontade de comer um churrasquinho, é um desejo, mas o que Paulo traz aqui é um desejo carregado com muita afeição. Eu estou louco para ver vocês, meus irmãos amados. É muita qualidade para essa carta, né? Outra ideia que a gente pode trazer destas palavras que Paulo entrega aos filipenses é: pensa nos filmes de guerra, quando o soldado está longe e aí ele recebe a carta da amada. É essa sensação, né? É você receber uma carta daquele que está longe, que pode morrer, e aí você fica, né? Nossa, que saudade, amado meu. E, inclusive, para a gente ver como a igreja de Filipos era uma igreja importante para o apóstolo Paulo, essa palavra que ele usa aqui para dizer que tem muita saudade deles, ela só aparece uma vez na Escritura. É só aqui, para ver só o tamanho da exclusividade desses amados do apóstolo Paulo. Ele reserva um nível de afeto de outra maneira. Essa igreja tem um lugar especial no coração do apóstolo Paulo. Nós sabemos que ele acompanhou o crescimento dela. Epafrodito traz as informações de que, olha, talvez tenhamos problemas com falsos mestres, internamente a igreja também não está legal. E Paulo prossegue. Meus irmãos, amados e muito saudosos. E aí ele vem, minha alegria. Essa é a quarta verdade. Primeira verdade, meus irmãos. Segunda verdade, amados. Terceira verdade, muito saudosos. Quarta verdade, minha alegria. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Paulo se alegra ao se lembrar como é que essas pessoas conheceram e reconheceram Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não tem como negarmos a alegria que nós temos quando alguém que a gente conhece aceita Jesus como o seu Salvador. É ou não é? Quando aquele que você está ali, ó, ensinando, dando o exemplo dentro de casa, e falando, de repente essa pessoa chega para você um dia e fala assim, olha, eu acho que eu vou querer ir com você no culto lá no próximo domingo. A gente fica muito feliz.
É muita alegria. Quando a pessoa fala assim, não, eu entendi, acho que agora eu vou ser membro lá, vou seguir, vou me sujeitar, vou deixar de ser orgulhoso, vou pelo menos ouvir o que estão falando, que às vezes a gente só precisa ouvir, né? Vocês sabem da minha história aí, ateu, eu simplesmente não queria ouvir. No primeiro momento que eu ouvi, foi suficiente. Não precisou muito esforço, não. Às vezes é só isso. Às vezes é só isso e dá muita alegria. Nós temos uma congregação lá em Aparecida do Norte, lá no grupo dos missionários, né, pastores das congregações que recebem o auxílio. Vira e mexe a gente tem algum comentário acerca das congregações, né? E essa congregação de Aparecida do Norte sofria demais. Mas todas as vezes que o homem que está à frente lá fazia citações dela, ele fazia com muita alegria. Porque, tipo assim, a avó não deixava, a mãe não deixava, o pai não deixava, o tio não deixava, mas a criança estava lá, domingo após domingo, arrumando confusão dentro de casa, falando, não, eu quero ir para aquela igreja lá, porque aqui vocês estão fazendo coisa errada, olha só, né? Da boca de pequeninos, o Senhor humilha Satanás. Essa é a grande verdade. Alegria, EBD. Foi bom a gente ver as pessoas usufruindo da EBD, ensinando as pessoas. Cada um, desde os pequenininhos. A gente vê vocês amadurecendo. Já pensou daqui um tempo as crianças já se tornando ministros, ensinando na EBD também, virando líderes das sociedades internas? Só cada criancinha que a gente ora aqui na frente, um dia sendo presidente da UPA, presidente da UPH, sociedades. Puxa vida, que amadurecimento! Eu acompanhei o batismo de 2 adolescentes lá no IPES o ano passado e foi muito belo, porque eram 2 crianças terríveis, terríveis, aquelas crianças que dá vontade de pôr para fora. E nossa, que belo! Homens. O menino esticou, sei lá o que aquele menino comeu, esticou, grande, enorme. E lá sendo batizado, professando a fé, sabe igual a gente fez aqui? Você crê que Deus é único e subsiste em 3 pessoas? Sim! Que você é pecador e que o único pecado te afasta de Deus? Sim! Puxa, que belo ver o amadurecimento, tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos. Nós precisamos ajudar os nossos filhos. Nós precisamos permitir que os nossos filhos compareçam às atividades da igreja. Se a gente não pode vir, a gente manda o nosso filho. Uma família que está se achegando à igreja, me parou na rua. Eu vou conseguir. Não vai, mas manda seu filho. Manda seu filho que uma hora vai dar certo. Sabe por quê? O seu filho ele vai se misturar com o mundo. É inevitável. Não acha que vamos conseguir guardar. Não, ele vai se misturar com o mundo. E uma vez que ele vai se misturar com o mundo, prepare-o. Ele precisa chegar preparado. E o preparado não é só leitura e oração dentro de casa. É dentro da igreja, vendo coisa errada, vendo o irmão pecando contra o irmão, vendo o irmão pedindo perdão diante do irmão. É assim que a gente prepara, não só os nossos filhos, mas nós também. Como é que a gente vai defender a nossa igreja? Quer dizer que na sua igreja lá é tudo... Não pensem que a igreja presbiteriana é santa. Não tem igreja santa nesse mundo. Aqui tem pecador miserável. E a gente vive com isso. Paulo está chamando todos estes, inclusive as 2 senhoras, de meus irmãos, amados. Eu estou morrendo de saudade de vocês. E vocês são a minha alegria. Nós temos alegria na nossa igreja. Nós temos alegria em ver o amadurecimento das crianças. Eu sempre uso, eles não vieram hoje, mas eu acredito que não há problema. Eu sempre falo do Misael, né? O Misael, quando chegou aqui, tadinho, ele vinha aqui à frente apresentar e ficava meio assim. Das últimas vezes que o Misael veio, falou, leu. É assim, vai colocando, eles vão falando. O começo é envergonhado, mas olha, é um ótimo preparo. Quando chegar na escola, o dia de apresentar o seminário lá na frente, vai estar todo mundo bom. Por quê? Porque a igreja colocou eles nessa situação, eles vão aprendendo. Nós precisamos, então, ter essa ideia de alegria. Devemos nos alegrar. 5ª e última verdade. O apóstolo Paulo diz que não só são alegria dele, mas também são coroa. Vocês são minha coroa.
Quando a gente lê o texto, e talvez com uma visão pecaminosa, a gente pode achar que Paulo aqui está sendo muito soberbo, né? Assim, vocês só estão aí por causa de mim. Não pense isso do apóstolo Paulo. Ainda é carinho, ainda é amor, e um amor indizível. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ele está voltando lá no capítulo 2, no verso 16, quando ele fala do dia de Cristo. Quando Cristo voltar naquele dia, que a gente vai estar todo mundo reunido, Cristo, a arca e todo mundo, ímpio e não ímpio. E aí Cristo separa os seus e os que não são seus. E Paulo diz, vocês são a minha coroa. O que Paulo está dizendo aqui, falando, nossa, eu sabia, eu tinha certeza que tudo aquilo que eu te ensinei, de tudo aquilo que a gente conversou, de tudo aquilo que você me falou, eu sabia que você ia estar aqui com a gente. Eu tinha certeza, essa é a ideia de coroa, porque ele mistura a alegria junto com ser a coroa. A gente vai chegar lá nesse dia e vai encontrar muita gente e a gente vai dizer assim, sabia que você era crente, você me deu trabalho, você tirou meu juízo, mas eu sabia que você ia estar aqui. Paulo só repete o que ele mesmo já havia ensinado. Paciência, paciência. Paulo teve essa paciência com os coríntios. Paulo teve essa paciência com os gálatas. Paulo ensinou os romanos. Por que nós não nos alegraremos naqueles que estão caminhando na fé? O apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Se Cristo Jesus se tornou o seu Salvador, se o Espírito Santo fez habitação no seu coração, não importa quando você está bem, quando você está mal espiritualmente, aquele que começou a boa obra vai terminar, com certeza. 5 verdades e uma ordem. Nós temos uma ordem também do apóstolo Paulo. Permanecei desse modo. Que modo, Paulo? Firmes no Senhor. O que é que garante que tudo isso seja verdade na nossa vida? Como é que a gente vai poder verdadeiramente olhar para o nosso irmão e falar assim, meu irmão, amado, eu tenho saudade de você, eu te amo. Você é minha alegria e será minha glória. Como? É só se eu permanecer firme no Senhor. Sabe por quê? Porque se depender da resposta do seu irmão, você vai chutar ele. Você não vai querer nem falar mais com ele. Vai falar assim, vixe, dá mais não, ali já era. Então nós precisamos permanecermos firmes no Senhor. Lembra que Paulo está preparando o terreno? Vai ter problema para ele resolver daqui a pouco. O gato subiu no telhado, é isso que ele falou. Amor, amor, amor. E aí Paulo diz, desse modo. Parece que ele vai dar uma segunda conclusão, né? Não, ele só diz assim, permaneceis firmes. Aqui tem coisa bonita, hein? Não é só permaneceis firmes. A gramática grega diz que o verbo que o apóstolo Paulo usa aqui é algo que os generais de guerra usavam. Mantenha sua posição. É isso. Napoleão Bonaparte ele tinha uma tática bem curiosa. E eu creio que é o que hoje pautas diferentes das pautas cristãs tentam fazer. Já perceberam que nós somos minorias? O que mais tem por aí são minorias. Minoria daqui, minoria dali, minoria daqui, minoria dali e um monte de minoria. E aí está cada um, como o presbítero Henrique mostrou aqui para a gente, cuidando do seu umbigo. Qual é o problema disso? Quando a gente precisar de se reunir, a gente vai se reunir? Lógico que não. Porque é minoria essa, minoria aquela. O que Napoleão Bonaparte fez lá atrás, ele disse assim, dividir para conquistar. Qual é a maneira mais fácil de conquistar alguma coisa? Dividindo. Dividiu, perde a força. Imagina que o exército está lá, unidade, um bloco. Eu mostrei para vocês em um dos sermões, né, a ideia dos escudos que os romanos usavam. Escudo na frente, escudo em cima, caixinha fechadinha, pode vir flecha de todo lado, não vai acertar ninguém. O exército indo, avançando, avançando, avançando. Quanto mais perto do inimigo, mais medo o inimigo vai ficando. Daqui a pouco as flechas cessam, você precisa ir para o mano a mano, e aí o seu exército é muito melhor, muito mais preparado, muito mais apto. Mas e se a gente se separa? E se o escudo do meu irmão que estava me protegendo aqui, agora está protegendo só ele aqui? E a flecha vem,
pega bem em mim. Então, o que Paulo está dizendo aqui, permanecei firmes, em unidade, firmeza, essa é a ideia. Os soldados em batalha não podem se espalhar. Espalhou, já era. É junto, é unido, é com um só propósito. Uma só fé, um só Deus. E uma só igreja. Firmes em quem? Firmes no Senhor, é o que Paulo está dizendo. Firmes no Senhor, por quê? Pergunta que a gente poderia fazer. Por que eu preciso ficar firme no Senhor? Por muitos motivos. E agora a gente vai navegar um pouquinho no texto de Filipenses. Primeiro motivo está lá no capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Primeira coisa que você precisa ter para ficar firme, ou melhor, por que ficar firme em Deus? Porque você tem uma herança. Até o dia de Cristo, você vai receber essa herança. Veja bem, você não precisa conquistar nada. Herança a gente recebe. Você está lá no seu sofá, daqui a pouco toca o telefone, avô morreu, deixou para você. O quê? Deixou uma caixinha, mas é sua. Não tem problema, é herança. Você não precisou fazer nada para receber. Herança, firmes no Senhor. Por quê? Porque você tem uma herança. Por que mais? Capítulo 3, versos 20 e 21. Capítulo 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós temos uma vocação celestial. Quando nós expomos a carta de Tiago aqui, era um domingo depois do outro domingo. Cidadãos dos céus, vocês não são cidadãos deste mundo. Portanto, não se preocupem com as coisas deste mundo. É simples assim. A nossa vocação é celestial. Nós estaremos em glória com Cristo Jesus. Por que mais? Capítulo 3, verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Nós precisamos estar firmes no Senhor, mesmo em meio aos liberais, mesmo em meio aos legalistas. Ah, não pode. Espera aí. A salvação em Cristo não é liberdade. Não confunda liberdade com libertinagem. Diante do Deus Todo-Poderoso, toda a reverência. Mas não pode. Não é assim que a coisa funciona. Nós vamos amadurecer em estágios diferentes. Cada um vai ter o seu tempo. Devemos abandonar de jeito nenhum. Vamos fingir que não estamos vendo? Não, de jeito nenhum. A gente precisa ensinar. De qualquer maneira, são os nossos irmãos. Mas também não só dos legalistas. Capítulo 3, versos 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Opa! Aqui nós temos os libertinos. São aqueles que estão... no PG a gente falou sobre a Trindade, né? E eu falei sobre o deísmo. Os libertismo seria a ideia de assim... eu não vou falar que o seu Deus não existe. O seu Deus existe sim. Mas sabe como é que é? É ele lá, eu aqui, ele cuida das coisas dele, eu cuido das minhas, eu não me meto com ele, ele não se mete comigo. Essa é a ideia. O que o texto diz é que o inferno está reservado para essas pessoas. A gente precisa se acautelar. Fique esperto, porque está em meio à igreja. Firmes. Capítulo 2, verso 3 e 4.
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós precisamos estarmos firmes em Deus, mesmo em meio aos sinais de desarmonia. De repente a gente começa a olhar cada um se preocupando consigo mesmo, cada um tendo o seu passarinho para cuidar. E aí a gente só se preocupa com um passarinho. O que a Escritura diz é: todos cuidem-se mutualmente. E as duas senhoras aí, capítulo 4, verso 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Por que devemos estarmos firmes no Senhor? Porque por vezes nós teremos desacordo de pensamento. Aqui nós temos duas senhoras dentro de uma igreja boa, saudável, que Paulo só elogia, só tem amor. Amados meus, muita saudade, eu amo vocês demais. Mas tem duas senhoras lá. E depois vocês podem ler o resto da carta, você vai ver que essas senhoras ajudavam demais o apóstolo Paulo. E ele elogia elas, inclusive. Então nós devemos nos apegar ao nosso Deus, estarmos firmes. Nós caminhamos em 5 verdades. Nós podemos concluir o nosso sermão com a ideia de que devemos amar os nossos irmãos. Meus irmãos, amados meus, muito saudosos, alegria minha e coroa minha. A instrução que a Escritura nos dá é que devemos ser imitadores de Cristo. E por que não imitadores de Paulo? Se Paulo foi um imitador de Cristo. Talvez Cristo esteja distante demais de alguns. Ah, não, mas é Cristo. Não tem como eu imitar Cristo. Certo, imita Paulo então. Será que a gente está preparado para esse tipo de conversa? Será que a gente de fato consegue pensar em todos esses, meu amado irmão, tenho saudade de vocês. Quantos irmãos a gente deixa de falar? O irmão some da igreja. O irmão não aparece. A gente já se preocupou com ele? Será que isso é só obrigação do pastor? Será que Paulo, lá preso em Roma, estava ligando, mandando mensagem para todos os filipenses? Ele estava orando. Mas era a igreja que cuidava da igreja. A prova está aqui, Epafrodito. Nós precisamos avançar, nós precisamos amadurecer, nós precisamos de fato amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Irmãos, parece que Paulo está preso aqui. Se a gente não fala que Paulo está preso aqui, já condenado à morte, ninguém fica nem sabendo. Com tanto desejo de que a igreja cresça, amadureça, Paulo está feliz. E ele repete na carta aos Filipenses: alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Por que tanto alegria é essa, Paulo? O que te deixa desse jeito? São 3 alegrias para o crente. Olha só, você não precisa se alegrar em dias especiais, aniversário, casamento. Claro, tudo isso é saudável. Mas tem 3 coisas na sua vida que deveria deixar você radiante. Sabe, igual Moisés desce do Monte Sinai com o rosto assim, ó, brilhando, que ninguém aguenta olhar para você. 3 coisas na sua vida. Primeira, aprender o Evangelho. Essa é a primeira coisa que tinha que te deixar alegre, que tinha que fazer você cancelar todos os seus compromissos para aprender do Evangelho. Seja de domingo, seja de quarta, seja de sexta, eu cancelo tudo, porque o que me deixa mais alegre nessa vida é aprender do Evangelho. A segunda coisa que deveria deixar você mais feliz neste mundo é ensinar o Evangelho. E para isso também você deveria cancelar todos os seus compromissos para ensinar o Evangelho. Porque é isso que faz de você cristão. Não é essa a ordem que você recebeu? Ide por todo mundo fazendo discípulos? Como eu vou fazer discípulos se eu não aprendo? Como eu vou fazer discípulos se tudo me joga para longe da IBD? Se tudo me joga para longe da reunião de oração? Se tudo me leva para longe dos PGs? Como é que eu vou fazer discípulo desse jeito? Eu não sei. Como é que eu vou fazer? Ah, tá chato. Vamos mudar então. Vamos se reunir, vamos conversar. Como é que a gente melhora? Quando o apóstolo Paulo foi confrontado pelos coríntios,
você está falando esse monte para a gente aqui, nem apóstolo você é. E aí ele colocou os coríntios à prova, né? Uns vão pedir sinais, outros vão pedir sabedoria, você e eu vamos pregar Cristo Jesus. A tônica de qualquer encontro do crente é pregar Cristo Jesus. Os assuntos secundários são secundários. A gente pode trazer para um PG, claro que pode e deve, a gente precisa se preparar para esse tipo de confronto, mas não é o não ter assuntos do mundo que vai fazer eu vir ou não a um PG, a uma reunião de oração, a um culto. 3 alegrias eu falei, né? A primeira, aprender do Evangelho. Segunda, ensinar do Evangelho. Terceira, e talvez essa seja a cereja do bolo, se alegrar quando você vê que alguém aprendeu de você o Evangelho. Talvez não deveria ter alegria maior para um cristão, porque nesse momento ele está cumprindo a única ordem que ele recebeu na vida. Ide, fazei discípulos. Nossa, ensinei o meu filho, ensinei o meu vizinho, ensinei meu colega do trabalho, e agora ele falou que vai na igreja. Não precisa vir aqui não, é qualquer uma. Pode começar até no lugar onde tem heresia, vai lá. Que se Deus começou a boa obra, uma hora ele tira também e traz para o lugar certo. A gente deveria se alegrar. A gente tem uma história de alegria. Quando a gente chegou na igreja presbiteriana, né? Vocês já conhecem a história, né? A Cíntia me enganou, vamos passear com a cachorra. A gente passeou com a cachorra. Olha, uma igreja aqui, vamos vir. Vamos vir, né? Já estamos na frente, estou passeando com a mulher. Vai arrumar confusão domingo à noite? Falei, não, né? Vamos vir. Aí vai lá, guarda a cachorra, se troca, entramos na igreja. Cá estamos, né? Desde 2016. Mas a gente percebeu a alegria da igreja quando a gente chegou. E foi uma alegria verdadeira. Uma alegria verdadeira de verdade. Quando a gente professou a nossa fé para o conselho, foi uma alegria real no rosto dos presbíteros. Eles estavam vendo pessoas que estavam buscando melhorar e tudo mais. Mas não só isso, a gente também sentiu alegria quando a gente estava lá na igreja que cresceu, já estava grande, transmitindo os cultos, presbítero, diácono para todo lado, a gente chegou e viu a necessidade numa congregação. E a gente chegou, pastor, seguinte, a gente vai precisar ajudar lá, aqui o senhor se vira aí para arrumar alguém, Deus levanta, e aí o pastor vira e fala assim, vão com Deus. Se é lá que está o chamado, vai lá, vai ajudar. E aí quando a gente chegou lá no São Pedro, a alegria foi a mesma. Nossa, eu lembro do presbítero Mota até hoje. Falei, nossa, né? Que legal, chegando. E aí depois, a gente já lá caminhando, a gente também sentiu muita alegria com outros irmãos. Chegou um momento que a gente precisou de pastor. E aí a gente lutou, brigou, fez conta, achamos. E aí quando o reverendo Jefferson chegou lá, mais alegria ainda. E assim foi quando a gente veio para cá, para a Trindade. Alegria, os irmãos que já estavam aqui já lutando há muito tempo. Vocês conhecem a história aí da Vera, do Paulo, e depois o Emerson e a Ellen. Já tinha tentado, não deu certo, depois começou a vingar. Muita alegria. Cada pessoa nova que entra por essa porta, a gente irradia de alegria. A gente sempre fica alegre. A gente também tem muita alegria por cada transformação de vida. A gente tem a obrigação de falar do Evangelho. Quando eu digo dessa alegria, é uma alegria em ensinar que nós somos pecadores, que um pecado é suficiente para nos afastar de Deus, mas que Deus, sendo rico em misericórdia, nos enviou teu Filho, Cristo Jesus, para resolver aquilo que a gente não poderia resolver. Na cruz só poderia ter um ente santo. Não tinha como nós subirmos lá. Cristo Jesus então sobe, resolve o nosso problema, nos aproxima de Deus, nos dá livre acesso ao Pai. Cristo Jesus nos salvou, Cristo Jesus te salvou. Quando o Senhor vê que nós ainda falhamos, nós não somos dizimados porque o sangue de Cristo nos cobre. E então Deus agora, ao invés de ver o Ricardo pecador, ele vê o sangue de Cristo Jesus. O que isso tem a ver com o nosso sermão? Nós precisamos nos transformar. Trindade Igreja Presbiteriana. Nós precisamos nos enxergar como família. Nós precisamos, de fato,
olharmos para os nossos irmãos e dizer: meus irmãos, amados, muito saudosos, alegria minha e coroa minha. É óbvio que o tempo de seminário é um tempo de provações, é um tempo de dificuldades. E desde já eu peço perdão aos irmãos pela ausência. É difícil, os que estão mais próximos entendem um pouquinho mais, talvez os que estão mais distantes um pouquinho menos. O que dá para a gente dizer é que vai passar. E eu peço um pouco mais de paciência para poder viver mais a vida de vocês. Enquanto não acaba esse semestre, e eu estou confiando que o próximo semestre será muito melhor, afinal serão só 4 matérias, eu clamo a vocês, cada um de vocês, amem uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Se eu estiver falhando no meu papel, que vocês não dependam de mim, que vocês dependam e permaneçam firmes, assim como os soldados não saem da posição. Não saiam da posição. Fiquem firmes. Liga pro irmão, visita o irmão. Faz igual o irmão Emerson fala, né? Chega de surpresa lá, pega a casa toda bagunçada e da próxima vez você vai para a igreja, aí eu não venho na sua casa. Tá certo, é uma estratégia. É bom, dá pra gente pegar. A aplicação disso tudo é uma só. Permanecei firmes no Senhor. Como eu vou fazer isso? Eu acho que eu não consigo. Alguém fez por nós. Alguém, na plenitude do tempo, virou para você e para mim e disse assim: meu irmão, amado, muito saudoso. Cristo Jesus, quando diz que nós não somos servos, mas sim amigos, representa o capítulo 4, comecinho do capítulo 4 aqui de Filipenses. Muito saudosos. Jesus Cristo disse: eu não vou beber desse fruto até que a gente se encontre. Jesus Cristo certamente se alegrará e nós seremos a coroa dele, porque ele conhece cada um de nós. É o nosso irmão. Portanto, alegrai-vos e permaneçam firmes no Senhor, independentemente de a igreja estar ou não estar do jeito que mais te agrade. Ame o seu irmão como você ama a si mesmo. E se você não ama a si mesmo, aí tem um problema. Aí a gente precisa conversar mais profundamente. Vamos ficar de pé? A gente orar, encerrar o nosso sermão. Passou? Passou não, tá dentro do limite aí. Irmãos, passem. Eu vou usar aqui o desenho do Procurando Nemo. Procurando Nemo, chega um momento em que o peixinho vira para a peixinha e só reclama. E aí, tudo que ele reclama, a peixinha vira para ele e fala assim: não, mas tudo que você falou eu não vejo desse jeito. Você só vê o copo meio vazio. Comecem a ver o copo meio cheio. Isso não é justificativa para abandonar. O que está errado precisa ser corrigido. Mas é um jeito de se alegrar. Porque nesse mundo a gente vai passar por aflição. Se a gente se abater por conta de coisas que não nos alegram, é um problema. É muito melhor que nós avancemos em unidade, em amor fraternal, em compaixão, em união e principalmente em amor. Nós vamos orar. Convido já a equipe da Camerata para se posicionar. E a oração tem a ver com esse sentido, para que nós pensemos em tantas coisas que Deus entregou para a gente. Cada um tem a sua história aqui. E Deus já colocou tantas bênçãos diante de nós e às vezes a gente não consegue enxergar. Vamos ver o copo meio cheio. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos. Somos gratos porque, assim como o apóstolo Paulo amou a igreja de Filipos, assim como o apóstolo Paulo, percebendo que havia problemas, o apóstolo Paulo orientou, avisou, adiantou para esta igreja se preparar. O apóstolo Paulo carinhosamente chama esta igreja de meus irmãos. E não só de meus irmãos, mas chama estes de amados. Um amor especial, um amor único, que independe do que a outra pessoa faça, ele simplesmente ama, porque são meus irmãos.
E ele diz da saudade, saudade semelhante à carta da amada que o soldado recebe na guerra. Ele diz para permanecermos firmes, firmes como soldados em unidade, batalhando por um único objetivo, que a igreja cresça, que o evangelho avance, que todos os chamados por Deus sejam colocados diante da palavra de Deus, dia após dia, domingo após domingo. Senhor Deus, tudo isso que o apóstolo Paulo fez, ele só fez porque Cristo Jesus fez por ele um dia. Senhor Deus, que o exemplo do apóstolo Paulo seja o nosso exemplo. Quando Paulo reconhece que Cristo Jesus o resgatou do império das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor, isso nos dá a motivação para fazermos todas as coisas para a honra e glória do teu nome, Pai. Senhor Deus, mais uma vez nós clamamos a ti, aviva o coração da tua igreja, Pai. Nos ajude a sermos irmãos de verdade. Nos ajude, Pai, a amarmos uns aos outros, a sentirmos saudades daqueles que, vez ou outra, não aparecem. E não só isso, mas também cuidar. Nos ajude a nos alegrarmos com o amadurecimento daqueles recém-chegados. Nos ajude, Pai. Nos ajude a termos a certeza de que estaremos todos juntos na eternidade, glorificando o Senhor para todo sempre. E lá sim, já não haverá nem choro, nem lágrima, nem sentimentos que são contrários a ti. Pelo contrário, nós vamos amar o Senhor em espírito e em verdade. Senhor Deus, transforma o nosso coração. Converta a nossa vida. Que nós entreguemos todo o nosso ser ao Senhor. E nos ajude a contar todas as bênçãos que o Senhor coloca diante de nós, uma a uma, para que nós vejamos a quantidade de maravilhas que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, nos leve em segurança, nos deu uma tarde na tua presença. E que todos nós, durante a semana, façamos o teu nome grande, para a honra e glória do teu nome, Pai. É em nome de Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém, Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e vem surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizer-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina
ver e ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo, breve aqui. Não deves Deus será por ti. Se eu te vi, não segure dobrando mal. Te dá consolo tão final. Com as bênçãos de salvação, recebidas divina. Amém. A igreja pode se assentar. Nosso culto está encerrado. Irmão, sábado é aniversário da igreja. 19 horas. Procurem se organizar aí nas agendas para que a gente tenha um momento alegre, festivo. São 4 anos. 4 anos, né, Gabriel? 4 anos, né? 4 anos. Olha só. Muito bom. Estamos caminhando. Diz que uma igreja deve virar igreja em 5 anos. A gente tem mais 1 ano pela frente aí, tá? Irmãos, fora o aniversário, essa semana eu não vou conseguir